Um dos primeiros passos que você precisa fazer com seu cliente de social media é o diagnóstico inicial. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como e por que fazer esse diagnóstico inicial. Ainda não me conhece, eu sou a Paola Mello, trabalho com marketing há mais de 12 anos e há 3 anos eu atuo como social media. Atualmente, eu mentoro várias pessoas que, assim como você, estão ingressando na profissão de social media. Mas chega de enrolação e vamos para o conteúdo. O diagnóstico inicial nada mais é que você entender a situação que você pegou as redes sociais do seu cliente. É como se você parasse tudo e tirasse um raio-x de todas as redes sociais para você ali mapear então qual é o ponto de partida que você está começando a trabalhar com esse cliente, ok? Isso é importante por quê? Porque a partir do momento que você faz um raio-x, ou seja, você fez um diagnóstico, você olhou para as redes sociais do seu cliente, né? Você entendeu qual é o status atual e você percebeu onde precisa melhorar, você vai começar a desenvolver o seu trabalho. E a partir disso, você consegue olhar para o diagnóstico e entender se o trabalho que você está fazendo traz resultado ou não para o cliente, ok? É como se você criasse uma base de comparação para que à medida que você vá trabalhando com esse cliente, você volte nessa base de comparação, né, e veja, ok, quando ele chegou ele estava aqui, agora com o meu trabalho ele está aqui nesse quesito. Então quer dizer que houve uma evolução, então quer dizer que o seu trabalho está dando resultado para o seu cliente. Então é por isso que é importante fazer um diagnóstico inicial, para você entender como que você pegou as redes sociais desse cliente, onde você precisa necessariamente trabalhar e criar essa base de comparação, para quando você começar a trabalhar, você entender se está dando resultado ou não para o seu cliente. Ok, Paula, já entendi o porquê é importante fazer um diagnóstico inicial, mas como que eu faço então esse tal diagnóstico inicial? Eu vou sinalizar aqui para vocês nesse vídeo quais são as informações, ou seja, as métricas importantes para você analisar quando você pega as redes sociais do seu cliente, ok? A primeira coisa que você precisa fazer é faça um print mesmo das redes sociais dele, para que você tenha ali guardado e documentado como que você pegou as redes sociais. Tanto em número de seguidores, se você já tiver acesso às redes sociais, você já consegue ver ali os insights e ver qual é a taxa de engajamento, a taxa de alcance e aí por diante, ok? Mas o que eu quero que você tenha atenção são esses pontos aqui. O primeiro ponto que você vai analisar é a presença nos canais, ou seja, se existe sim, então, uma presença já ativa nas redes sociais e quais são essas redes sociais, ok? Então, olhe para o seu cliente, porque muitas vezes o cliente chega sem rede social nenhuma, né? Você vai começar a rede social do zero, ou seja, não existe uma presença nos canais de redes sociais, né? Ele não está ali na rede social. Isso quer dizer o quê, então? Que qualquer coisa que você faça já vai ser muito bom. Por quê? Porque ele tinha zero de presença, né, nas redes sociais. A partir do momento que você começa a trabalhar, começa a evoluir também. Mas esse é só um dos passos que você vai analisar, ok? Segunda coisa que você vai analisar é a criação de conteúdo. Ou seja, você olha ali para as redes sociais do seu cliente, se ele já tiver, e faça uma análise do tipo de conteúdo que ele está criando. Se ele está criando conteúdo, se não está, se está alinhado com o público-alvo que ele tem, ok? Então, esse é o segundo ponto do seu diagnóstico. O terceiro ponto do diagnóstico é a frequência, ou seja, você vai analisar ali então a frequência do conteúdo. Se ele posta uma vez por semana, uma vez a cada um mês, enfim, faça essa análise para você entender então qual é a frequência semanal ou mensal que o seu cliente vem fazendo conteúdo. Então, o quarto ponto que você precisa analisar é a audiência. Então, analise a audiência do seu cliente, né? Então, veja ali já pelos dados que a própria rede social te dá, qual é o perfil que está traçado. Então, se são mais mulheres, são mais homens, qual é a idade, qual é a região. Isso já vai te dar várias informações para ver se está alinhado com o público-alvo que ele está te dizendo que ele quer alcançar, ok? Se a rede social está falando para você que ali na rede social tem mais seguidores mulheres, mas ele quer atingir mais homens, isso é um ponto de atenção para você sinalizar para o seu cliente também, ok? À medida que você vai trabalhando, você consegue depois voltar, né, ali nessa informação e ver se esse público está mudando para aquilo que ele quer direcionar, então, os esforços dele, tá bom? O quinto ponto que você precisa ter atenção é o engajamento do público, ou seja, os conteúdos que ele está criando ali, qual é a taxa de engajamento? Você consegue ter acesso também a isso quando você tem acesso às redes sociais do seu cliente, pelo próprio Analytics da plataforma, ok? Então, se você for lá no Instagram e ver os insights, você já consegue ver a taxa de engajamento.
qual é a média da taxa de engajamento dele, né, nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias, né? Aponte isso para que quando você desenvolva o seu trabalho, você volte nessa taxa e veja se ela é igual ou superior. Então, o último ponto do diagnóstico é você fazer a análise das interações. Esse público, essa audiência tem interagido nas redes sociais? Qual o nível de interação, né? Qual é a porcentagem de interação e aí por diante. Depois que você fizer toda essa análise, é importante que você estabeleça níveis de avaliação. Ou seja, você pode criar uma sequência de muito bom, bom, neutro, ruim, muito ruim, por exemplo, e dar notas, né? Então, de 0 a 2 é muito ruim, de 2 a 4 é ruim, de 5 a 6 é neutro, de 7 a 8 é bom, 8 é muito bom, né? 9, 8 é muito bom e aí por diante. O importante é que você estabeleça níveis de avaliação para você colocar, então, os níveis de acordo com essas frentes que você analisou. Então, por exemplo, você analisou, então, a questão do engajamento e você percebeu que as redes sociais não têm engajamento nenhum. Qual é a avaliação que você vai dar de acordo com esse nível de avaliação que você criou? É ruim? É muito ruim? É neutro? É muito bom? E aí por diante. Então, cada um desses pontos que eu falei para vocês analisarem no diagnóstico, você vai lá e coloca um nível, então, da sua avaliação. Se é bom, se é muito bom, se é ruim, e aí por diante. Isso por quê? A partir do momento que você sabe de onde você está partindo, né, o trabalho que você desenvolver, você vai voltar e vai fazer uma análise se melhorou ou não. É assim também que você vai mostrar resultado para o seu cliente, ok? Se você quiser mergulhar e aprofundar mais ainda sobre mostrar resultado para o seu cliente, eu tenho uma aula que fala só sobre isso. Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem e nunca mais deixar de mostrar resultado para o seu cliente. Então vamos recapitular rapidinho. Você entendeu o porquê é importante fazer um diagnóstico, você entendeu o que analisar no diagnóstico e como fazer os níveis de avaliação, entendeu também que é preciso fazer esse raio-x, né? Essa foto, assim que o cliente chega para você, para que depois, conforme você faça o seu trabalho, você volte nesses níveis de avaliação que você fez, para você entender se o seu trabalho está dando resultado ou não. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você quiser aprofundar ainda mais sobre social media, sobre empreendedorismo, eu tenho uma formação que é o Social Media Empreendedor. Essa formação completa te ensina não só a profissão, né, a técnica, como desenvolver e como ser um social media, mas também te ensina a como cuidar e a crescer do seu negócio. Se você está assistindo esse vídeo, pode ser que as inscrições não estejam abertas, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e receber o aviso quando as inscrições estiverem abertas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.